A paz do Senhor, irmãos e irmãs, é com muita alegria no nosso coração que nós queremos neste dia trazer uma parte da palavra do Senhor para o seu coração, para a sua vida. E este texto se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 37, versículo 5 ao versículo de número 7. Nos diz assim as Sagradas Escrituras: Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhe disse: Dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Interessante que esse texto das Sagradas Escrituras nos afirma claramente que o rei Ezequias estava sendo ameaçado pelo rei da Síria, o rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe ele queria de todas as formas invadir Jerusalém. Porém, Jerusalém nós sabemos que era o centro cultico, é o centro da adoração ao Senhor. Jerusalém sempre foi perseguida e muito perseguida. No entanto, nesta época, o rei Ezequias ele encontra uma ameaça que vinha da parte de um rei que naquela época tinha um exército numeroso e com um arsenal de guerra muito grande. O rei da Síria ele faz ameaças e manda alguns dos seus enviados, os seus servos, a dar notícias, levar informações para o rei Ezequias que poderiam causar nele um temor, um certo medo, porque naquela época o rei Ezequias, ele juntamente com seu exército era pequenino e não tinha condições de enfrentar a Síria em hipótese alguma. Porém, existia uma grande diferença, e essa diferença estava em que o rei da Síria, Senaqueribe, ele adorava a outros deuses. Ele não tinha um conhecimento de servir ao verdadeiro Senhor. Ele não conhecia o verdadeiro Deus. E a forma como ele conhecia era uma forma irônica, era uma forma desprezível do Deus único, do Deus verdadeiro e do Deus de Ezequias. Porém, Ezequias, ele sente medo, ele tem temor. Muitos de nós também, ao conhecermos o verdadeiro Deus, como Ezequias conhecia, nós tememos diante de certas ameaças, nós tememos diante de certas situações, nós tememos diante de certas circunstâncias, mas há uma necessidade muito grande de, neste momento, colocar em prática a fé que nós temos no Senhor, o único Deus verdadeiro, aquele que poderá nos livrar de qualquer situação, que livrou Daniel e seus amigos da fornalha, que livrou Daniel da cova dos leões, que livrou os seus servos de diversas situações das quais eles eram levados a viver em situações que poderiam forçá-los a se prostrar diante de outros deuses, assim como o próprio Senaqueribe estava achando que Ezequias não aguentaria também a pressão. Bem, o inimigo de nossas almas, ele tenta muitas vezes nos levar a viver por pressões psicológicas, emocionais, para que nós não venhamos a acreditar nas promessas de Deus e principalmente nas promessas de livramento que o Senhor pode nos fazer. E este texto nos mostra que Ezequias ele ficou sim abatido, ele ficou triste porque vez ou outra, o rei Senaqueribe mandava os seus servos a fazer ameaça. Foi uma vez, duas vezes, e ali então começavam a fazer ameaças como dizendo assim: Ezequias, você vai acreditar e você vai crer que o Egito, o rei do Egito, ou o Egito poderá te livrar das minhas mãos? Aquela cana quebrada que poderá furar a sua mão? Ou seja, não dê crédito ao Egito, não dê crédito ao rei do Egito, eles não são confiáveis. Ou você vai confiar no seu Deus? Quem poderá te livrar das minhas mãos? Aí sim, ele pegou pesado nesta ameaça. E ninguém pode afrontar o Deus vivo.
Eu quero trazer à sua memória isso. Se porventura você está sendo ameaçado, a sua fé está sendo ameaçada e estão afrontando o teu Deus, olhe, entregue tudo isso nas mãos do Senhor, porque Ele entra nesta peleja para te dar vitória. E foi isso que Ele fez com o rei Ezequias. Temendo, com certo receio, ele ficou preocupado, mas ele buscou orientação através do profeta Isaías. Ele vai ao homem de Deus, envia os seus servos ao homem de Deus. E como é importante isto, fazer esse tipo de buscar orientação na pessoa certa. Ezequias então pediu aos seus servos que fosse até o profeta Isaías, e ali buscaram orientação. O profeta Isaías, usado pelo Senhor, mandou o recado para o rei Ezequias dizendo: não precisa temer, porque eu vou colocar um espírito neste homem, ou seja, iria colocar um espírito em Senaqueribe, que ele não entenderia nada e ele viria a cair morto posteriormente. Ou seja, não se brinca com Deus, de Deus não se brinca e dele não se zomba. Agindo Deus, quem impedirá? E aqui a ação de Deus ela é imediata. Quando Senaqueribe pensa que vai invadir Jerusalém e que tem todo o poder, toda a condição de guerra para enfrentar esta peleja e vencer e invadir a cidade santa, olha, é exatamente aí que Deus envia um único anjo para exterminar 185 mil soldados do exército da Síria. Então eu quero te dizer uma coisa: quando você pensa que você vai perder uma batalha, você pensa que vai perder uma causa, que Deus esqueceu de te ouvir ou não está te ouvindo, esqueceu de você, esqueceu das suas orações, é aí que você se engana, porque Deus, Ele ouve sim, inclina os seus ouvidos dos altos céus para nos ouvir, para ouvir o nosso clamor. E é exatamente nesse momento que Ele intervém em meu favor e em teu favor. Não tema as ameaças que o inimigo te faz. Não tema as ameaças que estão te fazendo de diversos lados. Não tema os recadinhos que Satanás tenta muitas vezes mandar para você. Mas tão somente creia na intervenção de Deus. Senaqueribe, quando ele viu que ele perderia aquela guerra, porque algo sobrenatural estava acontecendo contra ele naquele momento, e que era o agir do Deus verdadeiro, ele volta para Nínive, e ali quando ele está adorando ao seu Deus no templo do seu Deus, ele vai ser morto exatamente pelos seus filhos. Eu quero te dizer uma coisa: Deus muitas vezes frustra os planos do adversário de nossas almas. Deus frustra os planos dos nossos adversários, dos nossos inimigos, fazendo-os cair na própria armadilha que preparam contra nós. O Senhor, Ele entra em teu favor, Ele entra para pelejar em favor da tua vida. Então, tão somente creia, deixe Deus agir na sua causa, entregue a sua vida nas mãos dEle. Este problema que você está vivendo, essa situação que você está vivendo, tão somente deixe. Muitas vezes fique quieto, fique calado, ou se vai falar alguma coisa, fale com Deus, fale em oração. Não discuta, busque orientação dentro da palavra de Deus, busque orientação no Senhor e certamente Ele te responderá. Ele enviará socorro para intervir em seu favor. Que o Espírito Santo de Deus complete no seu coração tudo aquilo que porventura eu deixei de falar, mas que você possa confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, que Deus aquiete o teu coração e que Deus possa então responder às suas orações, às queixas que você tem apresentado a Ele. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor nesta hora a vida deste meu irmão, desta minha irmã, desta pessoa que está nos assistindo. Ó Deus amado, que possam estar depositando a sua confiança no Senhor, que venham aprender com este texto da Tua Palavra, que mesmo tendo pouca força, pensando ter pouca força, o Senhor
conosco, o Senhor na nossa vida é maioria e a vitória é certa. Então eu quero te pedir, Senhor, ouve o clamor deste homem, desta mulher que está buscando ao Senhor e que está clamando pela intervenção do Deus vivo. Intervenha, Senhor, na causa deste homem, desta mulher. Eu te peço, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Confie no Senhor e será salvo. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.